Bem-vindos a este primeiro webinar ERSE, no caso sobre um tema muito palpitante, que é a partilha de energia no autoconsumo coletivo. Como alguns terão experienciado, a nossa previsão inicial de interesse e participantes foi rapidamente ultrapassada, 25 inscrições no primeiro minuto, 100 inscrições ao fim de uma hora, 200 ao fim de 3 horas, ao nível de uma verdadeira estrela rock. Por isso procurámos uma solução que respondesse ao grande interesse que foi manifestado. Manifestamente, este é um tema que está na ordem do dia. Como notas iniciais e talvez de enquadramento, dir-vos-ia que o Decreto-Lei 162/2019, que foi aprovado em novembro passado, previu para 2020 uma fase inicial de concretização de um leque de projetos de autoconsumo coletivo e de comunidades com características mais limitadas, mas depois alarga, a partir de 2021, a concretização de outras modalidades. Em março passado, e após uma consulta pública, como é habitual, a ERSE aprovou um regulamento de autoconsumo que se focou precisamente em regras para a concretização dos projetos que estavam previstos para 2020, mas logo antecipa-se que durante este segundo semestre deste ano 2020 terá que ser preparada a evolução regulamentar que é necessária para albergar todo um leque alargado de situações e projetos já no ano 2021. Esta evolução regulamentar deve traduzir a experiência da aplicação das atuais regras ao conjunto de projetos que se concretizem ainda durante 2020 e considerar as expectativas de evolução do mercado de energia e a capacidade dos operadores das redes elétricas para implementar novos serviços. Alinhados com os objetivos da transição energética em curso, de descarbonização, de descentralização, de digitalização, pela incorporação de inovação tecnológica na utilização de energia, o autoconsumo coletivo e as comunidades de energia renováveis assumem-se como sistemas de partilha de energia renovável entre unidades de produção para autoconsumo, as UPACs, e instalações de autoconsumo geograficamente próximas umas das outras. E estando identificados diversos temas que terão que ser analisados nesta evolução regulamentar que perspectivamos, optou-se neste momento por concentrar o debate neste webinar num único tópico, a partilha de energia, de modo a permitir aprofundar todas as questões com elas relacionadas, e nomeadamente a concretização do conceito de chave de partilha. Num sistema que é um sistema conservador, que é o sistema do setor elétrico, é de realçar o caráter profundamente disruptivo que o conceito de partilha de energia, na verdade, representa. A eletricidade renovável produzida num autoconsumo coletivo ou comunidade de energia renovável é partilhada entre os seus membros de acordo com regras definidas pelos próprios. E as regras de partilha podem refletir critérios como a contribuição para os investimentos nestas unidades de produção, a comparticipação dos encargos do autoconsumo ou até a minimização dos excedentes, a energia não consumida no autoconsumo e aquela que, consequentemente, seja injetada na rede. A legislação prevê que a entidade gestora do autoconsumo, EGAC, define coeficientes fixos de repartição da produção ou de partilha se procedesse em proporção do consumo de cada instalação de utilização participante neste autoconsumo. Não obstante, a viabilização de outros modelos de partilha pode aumentar não só a diversidade dos modelos de organização interna do autoconsumo, como melhorar até a sua viabilidade económica e traduzir melhor um leque de motivações por parte dos autoconsumidores.
Por exemplo, quando falamos em otimizar a chave de partilha de energia produzida pela UPAC, pelas instalações de autoconsumo associadas no autoconsumo coletivo ou na comunidade de energia, temos que analisar a melhor forma de partilhar os excedentes da produção com os vizinhos. E em situações como o consumidor doméstico tem um painel solar que durante o dia não consegue consumir toda a energia que produz, um consumidor industrial com painéis solares que estão instalados nos telhados e que para a elaboração durante o mês de agosto, ou os consumidores de um bairro que se organizam em autoconsumo coletivo com o comércio local, com a escola, com as instalações desportivas ou com o quartel de bombeiros que está situado na vizinhança. Para nos enquadrarem neste tema, contamos neste webinar ERSE com um painel de 3 oradores com experiência alargada e solidificada no setor, que nos vão trazer exemplos de concretização destes conceitos, que alimentarão o debate que pretendemos que seja alargado por este sistema que já vos será explicado, mas que é um debate que é desejável e só esse debate alargado nos permitirá analisar e ponderar as diversas opções e escolher e fundamentar qual aquela que nos parece mais equilibrada para que o caminho se faça prosseguindo solidamente neste domínio. Para vos apresentar com merecido detalhe os oradores que tiveram a gentileza de aceitar o nosso convite e cuja presença agradeço, e para dar indicação dos detalhes técnicos da organização deste webinar e a própria forma de organização do debate, eu passo a palavra ao moderador e grande dinamizador destes temas, o professor Jorge Esteves, diretor de Infraestruturas e Redes, agradecendo a presença de todos, o interesse e assegurando que seguiremos com muito interesse o debate que resulte daqui e dos demais temas que esperamos venham a ser debatidos. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado, doutora Cristina. Boa tarde a todos, toda a nossa audiência. Começaria com algumas questões práticas. No convite que receberam, tiveram, para além da indicação do endereço deste canal do YouTube, ao qual estão ligados, também dá-nos a indicação que iria existir uma sessão Slido, que tem o número de código do evento que está nas minhas costas, ou seja, concretamente o 56828, que poderá ser utilizado para quaisquer comentários ou questões que queiram colocar dentro dos limites daquilo que vai ser possível durante esta sessão organizar, e por isso é de uma forma de permitir uma participação um pouco mais ativa por parte da nossa audiência. Também informo que, após cada uma das 3 apresentações que vamos ver a seguir, os nossos oradores vão ter a oportunidade de vos colocar uma questão que depois, através de um processo de votação eletrónica também na plataforma Slido, vocês poderão ter a oportunidade de dar as vossas opiniões sobre as questões que eles colocaram, para ser esse um dos temas que depois iremos debater um bocado o resultado e qual é a perspectiva desta audiência face às questões que os nossos distintos oradores nos vão colocar. Mas passaria imediatamente para a sessão. Neste caso, como a doutora Cristina acabou de referir, temos a possibilidade de contar com a participação de 3 distintos oradores, que têm a característica de estarem já envolvidos nas questões do setor energético há bastante tempo. O primeiro orador com quem contamos é o Miguel Matias. O Miguel Matias tem 25 anos de experiência em energia e sustentabilidade, é licenciado em Informática pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com MBA no IES e no AES, e pós-graduação no INSEAD e em Energias Renováveis pela Universidade de Aveiro. Foi Senior Manager da Deloitte Consulting, responsável pelo setor de energia na Ibéria, foi diretor de inovação na Galp Energia, foi fundador e CEO da Self Energy, que lidera agora a partir do Reino Unido. É cofundador e business angel de várias startups em Portugal e no Reino Unido, no setor da sustentabilidade. Miguel, por favor, o palco é teu. Muito obrigado pelo convite.
Muito obrigado pelo convite e realmente cabe-me a mim começar esta sessão e gostaria de dar os parabéns à ERSE de alguma forma, de começar este debate de uma forma estruturada e de uma forma com tempo para podermos realmente, até ao final do ano, retirarmos algumas conclusões e melhorar eventualmente o diploma que existe nas suas várias vertentes. O meu papel é um pouco inicial, é um pouco trazer-vos o que está a ser feito noutros locais, em particular no Reino Unido, mas não só, na União Europeia, que possa também dar algumas luzes sobre este tema da chave de repartição. Eu diria que é realmente um dos temas, mas que convém realmente nós usarmos na perspectiva daquilo que é realmente o setor da indústria, neste momento. Eu não sei se já temos a apresentação no ar. Agradecia que se pudesse pôr a apresentação. Aí está. Passava aqui a minha apresentação. Slide seguinte, Paulo. Ora, aí está. Pronto. Então, passava aqui ao slide seguinte. Portanto, isto era... Eu vou, desde já, parte dos slides está em inglês. Eu usei parte de apresentações que tenho também feito. Este tema está a ser debatido também no governo inglês. Tenho sido chamado também para algumas reuniões, em particular com a National Grid, que tem muito interesse em perceber vários destes temas. E, portanto, eu peço desculpa, alguns deles estarão em inglês, mas no final eu faço um conjunto um sumário e conclusões em português. Portanto, eu passava a seguir, se fosse possível, ao próximo slide, para, de alguma forma, apenas reforçar aquilo que a doutora Cristina falou logo no início, que é a disrupção que existe no setor de energia. Portanto, este tema da partilha, este tema das comunidades de energia é apenas mais um dos temas que a indústria da energia está, neste momento, a debater-se. E isto passa por tudo o que tem a ver com a descentralização, pela digitalização de alguns dos setores e pela descarbonização que aquilo que está a ser feito no setor de energia. Pensarmos também que esta indústria talvez a última das grandes utilities, das grandes indústrias que está a sofrer esta disrupção. Essa mesma disrupção já foi sofrida no setor das telecomunicações, quando passou do fixo para o móvel, no setor do software e das tecnologias de informação, em vários vetores, desde o computador pessoal às redes distribuídas e agora também à cloud. Portanto, o setor de energia tem ficado um pouco para trás e às vezes sido protegido destas ondas de inovação e agora chegou de alguma forma a sua vez de alguma forma ser impactado. Principalmente olhando também que todas as outras formas vão ter impacto também no setor da energia. Portanto, nós estamos a entrar nesta disrupção já com muito material em termos de telecomunicações, portanto, capacidade de informação quase em tempo real, 4G, 5G e fibra, mas também em termos de software, com tecnologias de informação e descentralização, apps, o poder do telemóvel nas nossas mãos. E, portanto, nada disso é, de alguma forma, irrelevante quando pensamos em montar um formato de comunidade. Portanto, tudo isso vai ser usado e vai ser, e as comunidades estão à espera que seja usada toda essa tecnologia, toda essa capacidade de processamento e de partilha de informação que existe. E pensando só simplesmente, nós hoje em dia, já na nossa família, podemos partilhar os gigabytes de dados numa conta familiar e dizer vamos partilhar os dados por esta família, por esta casa, por esta empresa. E, portanto, temos que pensar que muitos daqueles modelos que foram criados para estas duas indústrias poderão eventualmente impactar também o modelo de energia. E portanto, isto era algo que já está a acontecer, era inevitável, e o tema das comunidades de energia é uma das formas onde essa disrupção será mais visível. Então, eu passava ao slide seguinte, e no slide seguinte nós apenas identificar o que é que na União Europeia é definido como as comunidades de energia. Em particular, há dois níveis de comunidades que são identificadas.
uma que são as chamadas as Citizen Energy Communities, as CECs, e depois as Renewable Energy Communities, as RECs, no nosso caso, CERs, não é? Portanto, há aqui 2 documentos que eu vos deixo, a apresentação ficará depois disponível. Estes 2 documentos são muito elucidativos do momento de desenvolvimento em cada país, de cada uma das áreas. As Citizen Energy Communities incluem geração também não renovável, portanto, por exemplo, uma cogeração a gás ou uma solução que tenha uma componente também não renovável, e olha para eletricidade e calor, e, portanto, olha de uma perspectiva bastante holística e, portanto, eu diria de uma forma mais completa a todo o tema das necessidades de energia dos cidadãos. A parte das comunidades de energia renovável tem-se focado mais realmente só na produção renovável, na utilização renovável, e é essa o foco neste momento, esta solução das SERs se evidencia, e é aquela que neste momento nós estamos a olhar. Portugal fica bem na fotografia, esta é a primeira questão que eu vos queria dizer. Aquilo que tem acontecido em Inglaterra, eu partilhava isto com a ERSA há cerca de um ano, porque não havia legislação, estava a ser usada uma legislação do século XX ainda, que permitia a criação de comunidades rurais de energia, até 1 megawatt, isso era possível criar, mas na prática era uma legislação que foi utilizada porque não havia mais nenhuma. Portanto, o próprio Reino Unido criou e começou a criar, inclusive redes privadas, o private wire, para cobrir as necessidades que a comunidade tinha e esta energia. Neste momento, há também já um foco em conseguir que isto passe para comunidades mais organizadas, e foi apresentado na semana passada uma nova bill no Parlamento, que já está a ter um apoio maioritário, exatamente no caminho daquele que Portugal também já tem, de usar a própria rede, sem ser preciso redes privadas, usar a própria rede para fazer este desenvolvimento. Passava ao próximo slide, por favor. E no próximo, gostava apenas de vos dar aqui uma noção de que existem vários tipos de comunidades que nós temos que olhar. São projetos em que nós estamos envolvidos com a Optimize, que é a empresa que tenho com um sócio inglês em Inglaterra, e que estamos diretamente envolvidos, e por isso gostava de partilhar convosco, apenas levantar um pouco o tipo de questões é que uma legislação nesta área tem que cobrir. Uma questão é esta questão de um energy center para um condomínio. Um condomínio que pode ser um condomínio local, como neste caso aqui, por exemplo, tem uma torre, tem torres com hotéis e com apartamentos. É claro que neste caso é a tal questão de ser um citizen, de ser uma SEC, não é uma REC, portanto tem ainda a cogeração e o district heating, mas há esta perspectiva de olhar para o condomínio e para o gestor do condomínio como alguém que vai tomar conta da energia e vai partilhar essa energia pelos condóminos, okay? Tanto seja comerciais como residenciais. Outra questão que é de uma housing association, que é um conceito de casas sociais, por assim dizer, que há várias, este conceito são no Reino Unido, que são associações que normalmente têm por detrás os municípios e que gerem as várias edifícios com casas de habitação social. Neste caso, muitas vezes até para combater a pobreza energética, há a percepção de que a redução de custos que a solução de comunidades de energia proporciona é o caminho a seguir. E, portanto, nestes casos, são várias casas, diríamos, como se fossem, em português, são pequenas vivendas em banda, portanto, juntas umas com as outras, como esta que estão a ver atrás de vocês, este é um movimento da nossa equipa, e que com energia solar combinada entre várias casas, com uma bateria por cada 2 casas, permite gerir e partilhar energia dentro deste condomínio em termos de habitação social. Depois, uma outra questão que já tem a ver com a questão de lares, por exemplo, ou pequenas, em Inglaterra também é muito comum, em Portugal começa a haver condomínios sénior, não é? Onde na prática são pequenas cidades onde tem um pequeno ginásio, uma piscina,
os centros de apoio, os sítios para comer, e portanto acaba por ser quase uma village, é uma care home village, onde, neste caso, e este é um caso concreto que estamos a terminar neste momento, nestes campos que vêm atrás, do lado esquerdo, vai ser instalada uma central solar para dar suporte a toda esta care home, juntamente também com baterias e com intervenções na área das LEDs. Uma outra visão um pouco diferente de comunidade, e esta aqui até, eu diria, esticando um bocadinho o conceito de comunidade para um bocadinho fora dos limites do local, que são comunidades que são entidades comerciais que estão em multi-locais, que é o caso do KFC, ou do McDonald's, ou de outras entidades de fast food, e que querem atuar eles próprios como comunidade, ou seja, comprando e vendendo entre eles e tornando-se mais ou menos autónomos nessas compras e vendas, mesmo à distância. Portanto, usando a rede para essas interações, mesmo que a rede não seja propriamente local. Portanto, eu diria que isto é um esticar um pouco já do conceito que temos para as shares. Passava ao próximo slide, por favor. Pronto, a visão que eu vos queria dar aqui é que cada vez mais, e nós estamos a apoiar uma empresa em particular, esta Resilience Energy, é uma empresa que tem uma app. Basicamente é uma empresa muito avançada com algoritmos de inteligência artificial e com a digitalização de toda, e que vai permitir a otimização destas comunidades. Portanto, isto é feito em tempo real por aquilo que no nosso diploma é JAC, não é? As entidades gestoras do autoconsumo, e neste caso é feito em tempo real. E é feito em tempo real para também poder usufruir de outras vantagens que os mercados vão trazendo. Neste caso, por exemplo, a questão do demand response, que vai permitir que, em vez de vender à rede a qualquer hora, não, eu guardo a energia e só vou vendê-la à rede quando ela é mais cara, de forma a que a comunidade ganhe mais com isso. Portanto, participar em eventos de demand response, como participar em eventos de trading e participar em mercados abertos. E, portanto, isto permite que a EJAC em si tenha uma capacidade de gerir melhor os recursos dentro do seu próprio espaço. E isto tudo é possível, como eu disse desde o princípio, porque há aqui uma capacidade tecnológica e uma evolução tecnológica imparável, que de alguma forma às vezes os regulamentos têm que ir colmatando, porque permitem, inclusive, a questão do peer-to-peer, que a doutora Cristina falava também, mas que pronto, o diploma atual ainda não permite diretamente, que é a venda ao vizinho, diretamente, fazer um acordo bilateral, tu vais-te embora ao fim de semana e eu dou-te a energia. Ou até, por exemplo, a quem passa naquela rua, naquela zona, poder carregar o seu carro elétrico e ter uma tarifa própria de fora da comunidade. Portanto, há o clube de quem faz parte e há os outros que podem usufruir. E, portanto, isto é uma noção de comunidade que funciona como realmente um centro de otimização dos recursos e não apenas como uma perspectiva de interação entre eles. Okay? Pronto, eu passava ao slide seguinte, e no slide seguinte é apenas para deixar aqui uma nota importante de que este setor é um setor de grande relevo também ao nível de exportação e ao nível de investimento. E, portanto, é preciso, quando pensarmos em qualquer regulamento e em qualquer formato de regulamento a evoluir, é não limitar o potencial de inovação e de investimento que este setor permite, e que de Portugal, que tem um avanço na área das energias renováveis, e eu diria mesmo nesta legislação, é uma das mais avançadas na Europa, que nos permitirá às empresas portuguesas poder depois fazer, de alguma forma, algum mercado lá fora igualmente com essas soluções. E, portanto, aqui uma ideia, esta é uma empresa, esta SolarWood é uma empresa que nasceu nos Açores. Há aqui o tema das ilhas, que é um tema muito particular e que tem questões próprias quando se fala de comunidade. Neste caso, mais uma vez, é mais na vertente quase SEC, mas neste caso também é renovável, porque é uma biomassa mais solar, para permitir também o calor e a eletricidade. E, portanto, pensar que neste momento estamos a falar de eletricidade, mas quando falamos em comunidade, efetivamente, vai haver sempre necessidade também de resolver o tema do calor ou do frio. Portanto, isto é um caso que está a ser agora já replicado. Isto é um projeto que começou realmente nos Açores e que agora já tem projetos a serem replicados em África e tem outros em pipeline para outros sítios, em particular no Brasil. E, portanto, aqui, olhar para isto, que o tema da comunidade é um tema
que vai para além daquilo que nós temos só em Portugal. Eu percebo que este é o que nós temos que resolver, mas ao resolvê-lo, que incentive também a inovação e que permita que empresas apareçam, que possam crescer, criar emprego e exportar algum desse conhecimento e tecnologia. Em resumo, aquilo que eu gostaria de deixar, era no próximo slide, por favor, em resumo, alguns tópicos para discussão. A primeira que de alguma forma gostava de deixar é que realmente a venda da energia para a rede, fora de pico em particular, não é o objetivo das comunidades e, portanto, as comunidades são feitas para otimizar os recursos dentro das próprias comunidades. A questão de repartir o que se vai vender à rede, para mim, na minha perspectiva, é um tema importante, mas não central naquilo que é a comunidade. O que é importante aqui na comunidade é ela ter capacidade de otimizar os recursos dentro e fazer realmente o autoconsumo coletivo que pretende fazer. Até porque se nós pensamos, vamos vender à rede a 3 cêntimos, eventualmente, e se conseguimos evitar esses 3 cêntimos, estamos a poupar 16 ou 17 ou 18, se não vendemos e a utilizarmos, por exemplo, com uma bateria. Portanto, a questão de haver outros serviços, a segunda parte, de haver outros serviços que estas comunidades poderão vir a prestar a terceiros dentro do seu mandato e, portanto, que isso não seja, de alguma forma, fora da lei, portanto, que esteja regulado para que seja possível fazer, para que as comunidades de energia possam introduzir inovação e criar esta onda positiva de novos serviços e descarbonização. Depois, a outra questão de que as soluções de armazenamento, portanto, pensar que vamos ter baterias, isto é algo que é uma tendência, o custo da bateria está a baixar muito. Em Inglaterra acabou de ser feita uma solução, neste caso para a rede de baterias para demand response e para a gestão da flexibilidade, de cerca de 76 MWh. Portanto, estamos a falar em volumes já muito altos. O próprio diploma agora das redes do BID solar também já prevê as baterias. Portanto, a bateria vai ser o normal nas comunidades. Portanto, e a bateria vai ser o motor, de alguma forma, vai permitir realmente uma gestão muito mais integrada e muito mais interativa das tecnologias. Depois, a chave de repartição, aqui é que tem que ser muito dinâmica, na nossa perspectiva. Portanto, e pode estar dentro da entidade gestora fazer essa gestão. Ou seja, poderá ter que tentar pensar não numa chave que seja única e que tenha um único formato ou um algoritmo de repartição, mas que possa ser gerida na totalidade pela EJAC, pela entidade gestora da União de Autoconsumo, e depois de poder haver uma interação com a rede, eventualmente através dessa entidade, que permita fazer essa partilha. Porque a partilha é feita dentro. Ou seja, não vai ser a entidade de fora que vai ser feita na partilha. É a EJAC que eventualmente vai fazer essa partilha com aquilo que tiver. Obviamente isso obriga a mais tecnologia, mas é para aí que estamos a caminhar e essa tecnologia já existe, como eu vos mostrei. Pronto, depois a questão de haver soluções que permitam desligar, tirar benefício de quem não compra, porque nestas questões pode haver alguém que se aproveite da participação numa comunidade e depois eventualmente não cumpra os seus deveres por alguma razão. Portanto, haverá aqui também necessidade de as EJACs terem alguma autoridade para poderem gerir internamente esses temas. E também pensar como é que nós vamos realmente permitir o peer-to-peer e fazer com que a comunidade possa ser 2 pessoas que queiram apenas partilhar a energia um com o outro, ou uma indústria com uma escola ou de outra maneira. Portanto, isto são algumas ideias. Eu deixava muito este ênfase de que a EJAC, a entidade gestora, vai caber muito deste trabalho, na nossa perspectiva, na minha perspectiva, e aquilo que já se está a passar lá fora, em Inglaterra, é que são estas entidades gestoras que depois vão captar o investimento e vão ter que ter alguma flexibilidade para gerir a repartição dos ganhos desse investimento. E, portanto, e aí era uma área que eu gostava apenas também de deixar claro e perceber até que ponto é que a evolução vai nesse sentido também. Portanto, deixava agora... Muito obrigado, Miguel. Em assunto temos agora a questão que colocaste para o Slido.
Exato. A questão é apenas perceber quais são os benefícios, não é? Quais modelos acham que têm... Ops, esta acho que não foi... E não foi esta a minha pergunta. Esta acho que é do Cláudio. Miguel, baralhaste José, ok? É isto, pronto. É isso. Estava aqui trocado, não faz mal. Eu faço a do Cláudio e depois o Cláudio faz a minha. Pronto, é dizer quais é que são as razões que levam alguém a aderir a uma comunidade. Isto é feito num daqueles estudos que eu falei. Está a resposta também a esta questão, que eu depois posso partilhar, mas eu gostava de saber, do vosso lado, qual é que é a razão que poderá ter para se juntar a uma comunidade de energia. Sem reduzir os custos. Sabemos que toda a gente ia pôr, eu tirei-a para que não seja 100%. Eu acho que cada um vai ter duas hipóteses. Portanto, além de reduzir os custos, porque essa é uma realidade, que outra razão ou que outras razões pensa que são mais importantes? Okay, convido todos toda a nossa audiência para participar nesta votação eletrónica. Tem aqui 4 opções que deverão escolher no máximo 2. Depois, no final, analisaremos as conclusões desta sensibilidade que é recolhida nesta audiência muito específica. Muito obrigado, Miguel, pela tua intervenção. Obrigado. Teremos a oportunidade para debater, abrir isto uma quantidade de ideias que julgo que irão alimentar o nosso debate depois no final. Muito bem. Passava rapidamente então ao professor Cláudio Monteiro, que é professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores. É especialista nas áreas de energia, mais especificamente sistemas elétricos de energia, energias renováveis, mercados de energia, sistemas de previsão e inteligência computacional aplicada a sistemas de energia. Atualmente exerce investigação no Laboratório de Investigação da FEUP SysTech, Systems and Technology, e no passado recente foi fundador e presidente da empresa SmartWatt. Foi diretor da revista Renováveis Magazine e foi presidente da API Solar, Associação Portuguesa da Indústria Solar, e foi investigador do INESC. Professor Cláudio Monteiro, o palco é seu. Muito obrigado, Jorge. Antes de mais, muito boa tarde a todos e gostaria de agradecer à ERSE por este convite e felicitar por esta excelente iniciativa. Bom, não sei se podem colocar a minha apresentação. Ok, excelente. Ainda já está, muito bem. Bom, depois desta excelente introdução do Miguel Matias, creio que todos ficamos a perceber melhor a importância, as oportunidades e o potencial que têm as comunidades de energia renovável, né, e o consumo coletivo. Eu vou iniciar só por apresentar aqui este primeiro slide, só para fazer uma introdução ao conceito de repartição. Como já foi dito, a questão da repartição é, na verdade, um dos aspectos essenciais de toda a questão de todo este processo e basicamente baseia-se no seguinte, ou seja, no fundo, a comunidade de energia vai ter um conjunto de UPACs, uma ou várias UPACs que estão a produzir para a comunidade de energia e levanta-se a questão, mas em cada 15 minutos, porque esta repartição é feita em cada 15 minutos, essa energia gerada pela UPAC entra na rede e como é que ela é repartida pelos vários consumidores que pertencem, ou seja, instalações de utilização que pertencem à comunidade. Pronto, aqui é que está, digamos, esta questão da repartição e qual é o modelo de repartição usado. Não é? Ora, bom, o truque que está aqui por trás disto, que não é um truque, a meu ver, é uma ideia brilhante, que está logo à partida no decreto-lei, é a utilização de um modelo de repartição virtual. Ou seja, não há aqui uma repartição física dos eletrões, desde a produção para os consumidores, mas sim uma repartição virtual dessa energia em cada 15 minutos. Ou seja, no fundo, essa repartição dentro da rede é feita pela ORD. ORD é o operador da rede de distribuição, que é a EDP Distribuição e as cooperativas que temos em Portugal. A ORD o que faz é a contagem dos smart meters, porque terão que ser smart meters, nas várias
nas várias instalações de utilização e nas UPACs e nas instalações de produção da SER, faz uma coleta diária dessa informação, na verdade a coleta não é feita de 15 a 15 minutos, e faz, tem um algoritmo que faz a repartição, o cálculo da repartição. Não é? Ao mesmo tempo, para cada instalação de utilização, está a monitorizar nesses 15 minutos o consumo. Não é? Com esse cálculo de repartição, o que calcula efetivamente é a informação sobre o consumo líquido que será atribuído a cada instalação de utilização. Ou seja, aquela instalação de utilização está a consumir um determinado valor real de eletricidade, mas da produção da comunidade de energia foi-lhe atribuído virtualmente uma parte dessa produção. E então, ao consumo, não é o consumo real, não é, que é observado no smart meter, mas sim um valor inferior desse consumo. E, portanto, toda a parte de relacionamento com os comercializadores de cada instalação de utilização continua a ser um processo exatamente igual. A única questão é que do lado da instalação de utilização ela vai ver esse consumo diminuído. Ora bom, existe, ou seja, esse lado praticamente funciona da mesma forma, exatamente igual, aí é que está o brilhantismo do processo. O único que acontece é o consumidor ver a menos consumo. E depois a ORD tem uma interação de informação com a SER, ou seja, com a entidade que tem, a SER tem uma entidade gestora de autoconsumo aí dentro. E obviamente também para aí fornece as informações de consumo, produções, de repartição pela rede e o seguinte. Ok, a entidade gestora de autoconsumo interage com a ORD através de inputs, não é? No fundo, a inteligência que estará do lado da entidade gestora de autoconsumo, que falou o Miguel Matias há pouco, é passada para a ORD através de coeficientes, por exemplo, ou de outra forma, mas em princípio de coeficientes. A ORD recebe esses coeficientes, que são uma espécie de regras dinâmicas de como é feita a repartição, e faz a repartição. Ora bem, podemos ver que no caso dos comercializadores de cada instalação, o que vai apresentar ao consumidor é a tal fatura de consumo líquido, com CIEGs, não é? Que é uma fatura com custos menores do que o consumidor está habituado. Mas do outro lado, ou seja, isto é feito por fora da rede, não é? A entidade gestora de autoconsumo também tem a sua ação de inteligência sobre a sua comunidade, sobre as suas instalações de utilização. E é por aí que, dependendo das regras que estão definidas e dependendo dos sistemas de inteligência que tem, pode fazer a repartição do valor, que é um assunto já relativamente diferente do que é propriamente a repartição da energia. Depende de quem faz os investimentos, depende do modelo de negócio que está a vir. Além disso, também é a partir daí que é feito a recolha do custo de acesso à rede em cada consumidor. A ORD faz também a ligação comercial com a JAC através de um comercializador, que é um comercializador específico da SER. Ou seja, a SER vai ter um comercializador e é através desse comercializador que recebe a fatura dos custos de acesso à rede. E aqui a boa novidade que recebemos nas últimas semanas, que é essa fatura dos custos de acesso à rede, será sem o CIEG. Recebe também a componente dos custos de consumos internos, essas é consumo e, portanto, é com o CIEG. E também pode haver aqui a interação com este comercializador ou com outro sobre a venda dos excedentes que possam surgir na comunidade, que no fundo é a agregação dos excedentes das várias instalações de utilização. Bom, eu passaria agora ao slide seguinte, onde vos quero mostrar
as três variantes que eu vejo sobre opções de repartição. Duas destas variantes estão previstas no decreto de lei, né? E a terceira é algo que eu estou aqui a propor, que na verdade poderá estar, não foge ao que está no decreto de lei. Não é? Pronto, o primeiro modelo de repartição, o mais básico, é a repartição baseada em coeficientes. Ou seja, a EGEAC, a SER, definindo um conjunto de regras, ou tendo uma inteligência dinâmica, envia para a ORD coeficientes de como é feita essa repartição, dizendo, este vai receber 10% da energia, o outro 20%, o outro 70% e por aí adiante. Isto pode ser dinâmico, o ideal é que fosse o mais dinâmico possível para permitir a inteligência e o despacho da produção nos seus consumidores. Este é um modelo simples, é uma repartição que é proporcional à repartição de valor. Se quisermos só uma coisa muito simples, sem queremos, temos a repartição de valor muito bem definida, não queremos nada dinâmico, isto é o ideal, mas é ineficiente. E é ineficiente porquê? Porque ao repartir de forma fixa com coeficientes, eu posso estar a forçar a repartição de uma parte da energia produzida em consumidores que estão a consumir muito pouco ou que não estão a consumir. E o que é que acontece neste caso? A energia em excesso naquele consumidor é injetada na rede e é considerada como energia injetada pela comunidade. Pode, neste modelo, vai acontecer muitas vezes que a comunidade vai estar a contabilizar uma energia injetada na rede, quando na verdade ela está a produzir muito menos que aquilo que estão a consumir as suas instalações de utilização. O segundo modelo, que também está previsto na legislação, é a repartição baseada em consumo. Neste caso, a repartição é feita de forma proporcional ao consumo medido naqueles 15 minutos. Aqui resolve aquele problema que estávamos a ver de cima. Ou seja, se um consumidor num determinado 15 minutos não está este modelo é extremamente eficiente, é o mais eficiente possível em termos de repartição, ou seja, de evitar a energia injetada e, portanto, só é injetada energia na rede quando a SER, a comunidade, está a produzir mais energia do que o somatório dos consumos de todas as suas instalações de utilização. Portanto, neste aspecto é excelente, não é? Tem um problema, e o problema é o seguinte, é que reparem na fórmula que está lá à frente, deixa de haver coeficientes e, portanto, toda a informação dos consumos está do lado da ORD. O que quer dizer que a ORD já não necessita de nenhuma interação com a EGEAC. Portanto, a EGEAC perde toda a capacidade de controlo interna, claro que continua a ter uma capacidade de controlo externa preditiva, ou seja, a EGEAC pode sempre, de alguma forma, ter inteligência para prever quanto é que vai produzir, prever quanto é que vão consumir e fazer uma repartição para enviar esses sinais, não é? Ora bem, portanto, esta solução é ótima em termos de eficiência, mas é perigosa em termos de abertura para modelos de negócio e também em termos de otimização e utilização da inteligência da SER no controlo e no despacho desta produção. Ora bem, o que eu proponho aqui, esta terceira é uma proposta minha, é uma repartição híbrida, que no fundo, todas elas são uma fórmula, não sei se estão a ver, é uma única fórmula, coisa relativamente simples, não é? E portanto, esta repartição híbrida combina é o melhor de ambos, não é? Ou seja,
faz uma repartição baseada em consumo, e até pode ser totalmente em consumo, se nós quisermos, mas faz essa repartição com base também nos coeficientes. Ou seja, os coeficientes é a minha base de controlo, não é? Os coeficientes têm aqui um papel importantíssimo no despacho, na otimização do despacho, mas têm aqui um papel ainda muito mais importante, que é o papel de eu poder controlar o on-off, eu poder controlar o on-off do tempo. Portanto, esta é, a meu ver, uma solução em termos de evitar a injetada, permite o controlo inteligente e dá abertura para todo o tipo de negócios e, portanto, combina as vantagens dos dois mundos, mas, além disso, permite-me controlar, se quero ser mais um sistema mais orientado a coeficientes, é um sistema mais orientado a consumos. Isso também é possível aqui. Bom, além destes 3 modelos, né, na minha pergunta eu vou-vos perguntar qual destes modelos é que vocês acham que era mais com maior potencial para o vosso modelo de negócio. Eu pedi agora para passar para o slide seguinte. Ora bom, neste slide seguinte eu proponho aqui, é um aspecto que já é importante neste momento em que estamos a trabalhar apenas com um nível de tensão, mas será muito mais importante quando estivermos a trabalhar, já em 2021, com vários níveis de tensão. Ou seja, quando estivermos a trabalhar com vários níveis de tensão, o PAC, ou seja, as unidades de produção, podem estar em vários níveis de tensão, as instalações de utilização podem estar em vários níveis de tensão e, portanto, as regras complicam-se um pouco, não é? O que eu proponho aqui é um conceito relativamente simples. O conceito que está por trás disto, eu chamei isto repartição hierárquica, não é? Mas o conceito que está por trás disto é simples. Consiste simplesmente em só repartir o excesso de cada um dos níveis, não é? E só pagar a transição de energia desse excesso. Ou seja, no fundo, imaginem o seguinte, vamos imaginar que eu estou aqui a agregar um conjunto de instalações de utilização e algumas destas instalações de utilização já têm elas próprias consumo e querem alocar esse consumo à comunidade. Essa produção à comunidade. Ora bem, obviamente só me interessa, se eu já tiver os painéis lá em casa, só me interessa passar para a comunidade o excedente daquilo que eu tenho, ou seja, prioritariamente prefiro consumir internamente essa energia e depois passar esse excedente. Quando estivermos a um nível, imaginem isto a um nível de baixa tensão, esse excedente é que passa a ser repartido. Só esse excedente é que passa a ser repartido. E só esse excedente é que passa a pagar o que se chama aqui nível 1, só esse excedente é que passa a pagar a rede de baixa tensão, o que é uma vantagem e uma redução de custos em termos de energia transitada na rede. Se, mesmo assim, dentro daquele cluster, daquele PT, há excedente de produção, então esse excedente passa para a rede montante. Pelos PTs que estão nessa subestação. Isto o que é que garante? Garante um conceito, vinca mais o conceito de proximidade, mas garante que otimizamos da melhor forma a repartição da energia, repartindo a energia para quem está mais próximo e garante que os custos de acesso à rede serão o menor possível, mas são justos, porque paga-se a rede que é efetivamente utilizada com a energia que é efetivamente utilizada. Não é? Ok. Eu passaria então agora ao slide seguinte. Basicamente são estes 4 modelos, não é, que eu vos queria falar, como recomendações finais. Eu deixava só aqui as mensagens de que, seja qual for, não é? Seja qual for o modelo de repartição,
esse modelo tem que minimizar a energia em excesso, repartindo proporcionalmente, se possível, não é, ao consumo. Deve-se garantir, e aqui não se deve perder esta oportunidade de inovação, esta oportunidade de controlo. Hoje falamos energia ao consumidor, energia do consumidor, o consumer é muito importante, mas é necessário dar-lhe controlo. Ou seja, não se pode dizer isso e depois retirar-lhe o controlo sobre a sua própria produção, que é este o caso, não é? Portanto, garantir a capacidade de controlo on-off por parte da EGEAC e garantir o despacho inteligente dessa repartição da energia. A dinâmica é um aspecto, a dinâmica dos coeficientes é um aspecto muito importante e essa dinâmica tem que ir até ao nível do que é possível para a ORD, não é? Que diário creio que é facilmente possível, uma repartição diária, pelo menos no que se refere à recepção do input. Depois, no que se refere à resposta do output da ORD, pelo menos deve ser um output com uma cadência semelhante e uma frequência semelhante àquela que é feita com os comercializadores atualmente. Não é? Depois, a questão de criar modelos para quando tivermos vários níveis de tensão, que faz a repartição do excedente, ou seja, para pensar isto numa perspectiva de repartição do excedente. Nessa perspectiva de rede com múltiplos níveis, pagar apenas os níveis de rede utilizados e apenas para a energia transitada em cada um desses níveis. E depois, aqui um aspecto que não falei antes, que é aproveitar para criar sistemas mais simples, em que, por exemplo, o excedente, neste momento o excedente, se for um agregador que quer comprar o excedente dos consumidores, aquilo está calculado consumidor, instalação em instalação, não é? No caso de uma SER, a SER é que vai ser a responsável por toda a gestão e, portanto, a totalidade do excedente deveria ser agregado e atribuído à SER, não é? Portanto, aqui o processo de cálculo pode ter aqui algumas diferenças, nada de complicado. Como mensagem final, eu creio que temos aqui grandes oportunidades. Desafios, eu até acho que não são grandes desafios técnicos, nada disso. Parece-me tudo bastante simples, não é? Especialmente para as capacidades e para as competências que têm as nossas ORDs neste momento. E a mensagem que vos queria passar é que temos aqui oportunidade e temos que garantir que isto seja um sistema eficiente, inteligente e dinâmico. E, portanto, se conseguirmos isso, vamos ter aqui um modelo excelente e que pode criar grandes oportunidades para os consumidores e para as comunidades locais. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio, brilhante intervenção, de alguma forma clarificar toda esta questão associada à chave de partilha. Temos agora a oportunidade para tu colocares à audiência a pergunta que preparaste. Bom, a minha pergunta tem a ver um pouco com sondar um pouco os vossos modelos de negócio. Não é? Vai haver muitos modelos de negócio diferentes, não é? Muitas situações diferentes, muitos casos, não é? E gostávamos de saber, dentro desta apresentação que eu fiz com estes vários modelos, qual é que acham que é o modelo com mais potencial para a vossa situação. Porque, em alguns casos, podem querer um modelo muito simples, muito básico, no caso de um condomínio, mas noutros podem querer modelos com mais potencial, mais dinâmica, mais inteligência. E, portanto, eu perguntava-vos quais dos modelos é que seriam mais interessantes, por coeficientes, por consumo, o híbrido, e depois também se acham que a repartição hierárquica faz sentido para quando estamos a falar dos vários níveis de tensão. Eu creio que a pergunta permite resposta múltipla. A resposta múltipla será escolher uma das três primeiras e depois escolher ou não a última. Pronto, muito obrigado. Basicamente era isto. Muito obrigado, Cláudio. Esta é uma oportunidade para haver uma interação da audiência sobre este tema e, de alguma forma, foi esta uma pergunta escolhida que julgo, de alguma forma, os seus resultados serão interessantes para depois serem debatidos. Passaria então ao nosso terceiro orador, o António Amorim. O António Amorim é licenciado em Engenharia Data Técnica e mestre em Qualidade de Energia. É colaborador da EDP Distribuição desde 1993, ou seja, 27 anos na mesma empresa. É um aspecto interessante. Desempenhou funções em várias áreas, quer técnicas, planeamento, projeto, construção e manutenção da rede,
quer comerciais, gestão de energia, combate à fraude. Atualmente é responsável pela direção da plataforma de mercado, englobando toda a atividade associada ao funcionamento do mercado elétrico, relação com os agentes de mercado, validação, agregação, reconciliação e disponibilização dos dados de consumo, serviços a mercado, faturação e cobrança dos acessos à rede. Amorim, por favor, o palco é teu. Muito bem, boa tarde a todos. Também queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da ERS por ter dado a oportunidade à EDP Distribuição para participar num tema que claramente é transformador do setor. Também aqui vai haver um antes e um após, nomeadamente no autoconsumo coletivo. Como redes, eu não sei se entretanto a minha projeção já está em fundo. Acho que está agora, ainda não. Muito bem, então o slide seguinte. Estava a dizer como as redes inteligentes possibilitam melhorias que nós consideramos disruptivas nos serviços existentes e vai abrir um leque de prestação de novos serviços, é importante, na minha intervenção, começar por um recordatório. A EDP Distribuição está a trabalhar nas redes inteligentes desde 2008 um dos pilares das redes inteligentes e do nosso projeto assenta, está aqui, podemos vê-lo da parte mais à direita, a integração da produção renovável. E por isso é com naturalidade e tranquilidade que devemos chegar a estas questões, porque no devido tempo também pensamos nelas e preparamos as redes inteligentes para poder também aqui prestar um serviço de qualidade. Só para ficarmos com onde é que nós estamos nas redes inteligentes, nós hoje, praticamente metade dos clientes portugueses já têm um equipamento de medição inteligente, 2,9 milhões, por isso brevemente chegaremos aos 3 milhões. Por outro lado, já temos mais de 2 milhões, mais de 1/3 de equipamentos inteligentes em telegestão e por isso podemos, de forma remota, satisfazer todos estes pilares que foram pensados no início do projeto. Também, e graças às redes inteligentes, nós já hoje temos 17 mil OPACs, 17 mil autoconsumo individual, onde passamos a aplicar, de acordo com a legislação, já o saldo quarto horário. E por isso, do ponto de vista do autoconsumo individual, podemos dizer que do lado do operador de redes estará a entrar na velocidade de cruzeiro. E por isso, à medida que outros megaprodutores, outras OPACs reúnem as condições, passarão a ser contempladas no saldo quarto horário. Passando um pouco ao tema que nos traz hoje, eu pedia para passarem para o segundo slide. Sendo o autoconsumo coletivo uma solução disruptiva, é normal que impacte com a regulamentação atual. Já aqui foi dito pelo Miguel, e também essa é a nossa visão, que a nova regulamentação é inovadora e permite já uma grande flexibilidade na implementação de múltiplas configurações. Desde logo, já aqui foi falada, possibilitar o autoconsumo através da RESP, e alocar consumo em instalações de utilização que não têm autoconsumo, mas que é possível usufruir por estar inseridos numa comunidade. Esse exemplo esquemático em baixo tenta refletir esta flexibilidade, onde nós podemos ter aqui um prédio onde há instalações de utilização que aderiram à comunidade, temos instalações de utilização que optaram por não aderir a esta comunidade ou fazem parte de uma outra comunidade. Temos instalações de utilização usufruído do autoconsumo que é produzido praticamente dentro do seu espaço, no prédio. Temos instalações de utilização que estão a usufruir e que não têm produção, mas estão inseridas e até a partir de 1 de janeiro de 2021, tal como a Sra. Presidente falou no início, 2020 era uma fase inicial e 2021 alargava, e por isso também vem a possibilidade de haver autoconsumo noutros níveis de tensão e participar.
Para haver autoconsumo coletivo, essencialmente, nós temos 3 etapas para fazer. Desde logo, a primeira etapa é repartir a produção. Se a produção é um bolo, nós vamos pegar no bolo e vamos ver que fatia é que toca a cada instalação de utilização. E para isso, está aí apenas a expressão, o Cláudio também na intervenção dele passou por aí, sendo a repartição fixa é usar o coeficiente definido pela comunidade, se for a repartição pelo consumo, é uma repartição dinâmica, porque de quarto em quarto de hora está a ajustar a alocação dessa energia à variação do consumo. E por isso, a primeira etapa é pegar no bolo e partir em fatias e ver que fatia toca a cada instalação de utilização. Eu pedia para avançar no slide para chegar à segunda etapa. Depois de ter a minha fatia, o que eu tenho que ver é qual é a parte daquela fatia que eu a posso deduzir ao consumo. E por isso, se a fatia é menor do que o meu consumo, então eu vou alocar a totalidade da fatia àquele consumo. Se a fatia que me tocou é superior ao consumo, então eu não vou conseguir assimilar toda a fatia, só vou assimilar a fatia até ficar igual ao consumo e aí temos um excedente. Temos um excedente que, tal como já aqui foi falado, pode depois ser vendido a outras entidades, não à rede, porque a rede não compra energia, mas pode ser vendido a agregadores, a comercializadores, ou até o peer-to-peer entre contratos bilaterais. E por isso, temos a segunda etapa fechada. Finalmente, depois de saber a parcela da fatia que vai ser descontada ao consumo, temos que ir ver o que é que, para que a energia chegasse a essa instalação de utilização, que rede usou. Se usou a rede interna e aí não paga acessos, ou se usou a RESP e aí terá que ter um pagamento de acessos. Isto encaixa com a intervenção anterior do Cláudio. Também aqui o esquemático tenta evidenciar ou auxiliar a percepção das formas que estão aí ao lado. A parte de baixo, que eu acho que vocês também o slide já é visível, a EDP Distribuição está a tentar fazer estudos para ver se poderá haver aqui uma evolução, ou uma das hipóteses colocadas atrás, que será a parte híbrida ou outras, mas no fundo nós estamos a tentar chegar a modelos de repartição otimizada, que se for essa a evolução da regulamentação, teremos já aqui algum trabalho prévio. E deste trabalho já houve 2 coisas que surgiram. Uma delas é que é possível fazer ainda evoluções, mas este crescimento da flexibilidade da regulamentação e desta repartição vai ter sempre, e tem sempre, e foi falado pelo Miguel e pelo Cláudio também, vai ter sempre como contraponto este desafio de um aumento que poderá ser exponencial da necessidade de cálculo. A necessidade de cálculo não é impeditivo. A necessidade de cálculo arranja-se, não é? Agora, tudo vai depender de como é que vai ser a evolução, qual vai ser o custo e qual é as vantagens e inconvenientes dessa evolução. Mas, em síntese, estamos, e eu pedia que passássemos ao slide seguinte, em síntese, estamos também a trabalhar nessa terceira hipótese. Por isso, em síntese, e para melhor se percepcionar, se os processos de um operador da rede de distribuição se fossem equiparados a uma fábrica, nós teríamos uma linha de montagem. E nessa linha de montagem, nós temos, do lado esquerdo,
os fluxos de energia, quer seja produção, quer seja consumo, do segmento empresarial ou residencial, e depois todos esses fluxos de energia entram na linha de montagem, desde a medição, a recolha, a validação, a agregação, a reconciliação, a determinação dos consumos, a disponibilização de toda essa informação ao mercado para depois o comercializador poder faturar energia e o ORD poder faturar acessos. Claro que toda esta cadeia de montagem tem na parte final uma envelopagem que é tanto maior quanto maior forem os agentes e os players no mercado, porque teremos que fazer a envelopagem de acordo com o destinatário final, e por isso o destinatário final será, neste caso, o comercializador que tenha aquele cliente, ou o agregador que comprou aquela energia, ou a EGAC que depois é responsável pelo pagamento de acessos. Ao aparecer aqui o autoconsumo coletivo, o que nós estamos a fazer é, nesta linha de montagem, colocar aqui mais 2 etapas. E essas etapas do consumo, a parte da energia consumida. Por fim, eu lançava então o desafio em colocar de reforçar. António, estamos a ouvir com bastantes cortes agora. Não sei se perdemos o António. Ok, estamos a ouvir. Ok. Muito bem. Então, pegando na questão, espero que me estejam a ouvir. É mesmo? Ok. Pegando na questão, o que eu trazia aqui hoje era tentar olhar para quais são as mais-valias que um operador da rede de distribuição traz ou acrescenta no cálculo da repartição de energia. E por isso metíamos desde a legislação e todo o conhecimento que o ORD tem da rede e da dinâmica da rede. A segunda questão, continuar a ter esta operação integrada com os restantes processos que suportam a atividade, ter uma operação que vimos há pouco que este processo concorre com os outros tempos, ter uma operação célere por via do acesso direto aos dados, e uma quarta questão que é eventualmente agregar todas as alternativas anteriores. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, António, de alguma forma pela clareza da situação. Nós estamos a ter bastantes perguntas e já agora antecipava, porque já vários intervenientes do lado do chat perguntaram. As apresentações vão ser publicadas, os nossos oradores autorizaram que publicitássemos, por isso vão ter disponibilidade de aceder a estas apresentações. Tenho agora a oportunidade também de responder a esta votação eletrónica, a esta pergunta que foi colocada pelo António Amorim. Estamos neste momento provavelmente em condições de começar a passar agora algum tempo a fazer a análise dos resultados. Vou meter a minha câmara, que entretanto tinha desligado. Tenho a sensação, deste ponto de vista, também está a haver um conjunto bastante alargado de questões. De alguma forma, não vai ser possível responder a todas, porque são mesmo muitas. A ideia e a Sr. Presidente, quando fez a introdução, a ideia era debatermos o tema da partilha e todos os aspectos relacionados em torno da questão da chave de partilha, e há um conjunto já suficientemente grande de questões em torno deste assunto que acabarão por ser as únicas que são respondidas. As outras questões iremos ter a oportunidade para as debater, e são também nos mais diversos aspectos que vão ser considerados. Por isso, iremos agora iniciar daqui a pouco um debate em torno desta questão. Não sei se os meus colegas poderão estar, quando estiverem em condições de apresentar os resultados destas votações eletrónicas em relação a estas 3 perguntas. A do António teve muito menos tempo, naturalmente. Da primeira, tem a sensação que houve um grande número.
o José Bigares está neste momento a mostrar. E, digamos, aquilo que concluímos em relação à primeira pergunta que foi colocada por Miguel Matias, eu adiro a uma comunidade de energia renovável, e porque a eletricidade é 100% renovável, é um projeto conjunto de vizinhos de comunidade, não quero dar mais dinheiro aos comercializadores, fico menos sujeito a cortes com mais autonomia. A distribuição foi bastante clara e direta na perspectiva que é porque a eletricidade é 100% renovável, 77% das respostas. Lembramos que havia possibilidade de responder a duas opções. E depois a seguir temos um projeto conjunto de vizinhos de comunidade, 57%. Em relação à questão do Cláudio Monteiro, não estamos a ter resultados, ok? Quais dos modelos de repartição que considera ter mais potencial para o seu projeto? A generalidade, ou seja, 66%, apostou que a repartição híbrida de coeficientes e consumo, 66%, acabam por concordar com esta solução. A repartição hierárquica também está muito próxima, a partir apenas dos excedentes em 62%. Por sua vez, a repartição apenas baseada em consumo tem 25% de respostas e apenas baseada em coeficientes 9%. Naturalmente, a questão colocada pelo António tem um conjunto mais limitado, mas mesmo assim tem 134 respostas, ou seja, é um número bastante elevado, por isso acho que já poderá ser representativa estatisticamente, e a resposta de todas as anteriores alternativas acaba por responder por 67% das pessoas, ou seja, os outros três níveis acabam por ser considerados, ou seja, em última análise, quais são as mais-valias que o RD traz ao cálculo da repartição de energia no âmbito do autoconsumo coletivo, acaba por ser todos estes aspectos que foram aqui colocados pela questão colocada pelo António Amorim. Eu propunha aos nossos oradores que comentassem estes resultados, que eram estas as expectativas que tinham face aos seus resultados, qual é a sua opinião sobre isto. O tempo voa, estamos a 18 minutos do final previsto para este webinar, por isso, por favor, agradeço que sejam relativamente concisos nas vossas respostas. Se posso começar, como é que, Jorge? Avança, Miguel, por favor. Avanço. Em primeiro lugar, vi aqui algumas perguntas e peço desculpa pela tradução, aquilo foi uma tentativa a pergunta relacionada com o retirar, não dar mais dinheiro aos comercializadores, não é nada de mal contra os comercializadores, bem pelo contrário, era no fundo, tem a ver com a tradução que acabei por fazer, que acabou por se fazer, e que tem a ver mais com a questão de ser mais self-sufficient. Portanto, isso foi um tema para vocês enquadrarem em Inglaterra, os principais, os chamados Big Six das operadoras, perderam quase 40% das suas cotas nos últimos 5 anos. E, portanto, isto também teve a ver com esta perspectiva de tomar um pouco mais controle da sua própria energia, e a parte que saiu como 20% do self-sufficiency e da resposta acaba por também ter essa perspectiva. Portanto, a razão é essa, não é obviamente de pôr nada em causa o tema dos comercializadores. Pronto, só respondendo, eu acho que, eu sinceramente, mais do que o 100% renovável que eu já estava à espera, acho muito interessante o tempo da resposta de ser um projeto de comunidade. E eu acho que esse tema é um tema que devemos ter em atenção e, portanto, isto é uma... também houve aqui algumas perguntas que diziam, ok, se vamos dar muito mais trabalho e muito mais poder às EJACs, se não tornamos demasiado complexo o processo para depois ser lançado. Eu acho que a beleza, entre aspas, aquilo que é bom do processo é ver as duas hipóteses. Portanto, haver a hipótese de quem quer fazer uma coisa simples, poder realmente fazer e não haver grandes constrangimentos para a fazer, e aí usar chaves de partição eventualmente mais fáceis, e aqueles outros que queiram realmente juntar comunidades maiores, em termos de quase de vilas, de bairros, até eventualmente em locais diferentes, como vimos com a repartição hierárquica que foi falada, de poder usar esse formato, também permitir, e aí se calhar dar mais espaço para as EJACs poderem ter uma capacidade maior. Há pergunta que fazem, portanto, interpretando, eu acho que os projetos de comunidade, acho que é um tema muito interessante. Como vimos, isto vai para além da energia, os projetos de comunidade vão abarcar o tema dos carros elétricos, da infraestrutura de carros elétricos, vão abarcar numa perspectiva até de
de outro tipo de acesso a transportes públicos, sei lá. Portanto, temos que olhar para o tema comunidade e olhar que o tema energia é um dos temas da comunidade. E, portanto, e olhando depois também olhar para o tema do calor, do frio, como é que se consegue também levar isto para outras formas de energia, além da eletricidade. Mas pronto, eu gostei muito daquela resposta, acho que é um dado que em Portugal não é muito normal, as pessoas se juntarem a fazer estas coisas, é muito mais normal haver soluções comunitárias em países do Norte da Europa, como nós sabemos, mas acho que é um ponto muito positivo que vale a pena ver. Há esta resposta, quem quiser ir ver o estudo da União Europeia, tem lá as respostas, que vão um bocadinho no mesmo sentido que foi dado aqui em Portugal. Estão lá respostas a esta mesma pergunta, de o que é que o motiva, quais foram os drivers para a comunidade de energia, e agradecia que fossem lá. Muito obrigado, Miguel. Cláudio, queres dizer alguma coisa? O que é que concluíste também sobre as respostas recebidas? Bom, as respostas vão um pouco no sentido daquilo que esperava, não é? Eu diria que o modelo baseado em coeficientes tem ali 9%. É natural. A verdade é que existem situações em que um modelo muito simples para sistemas muito pequeninos, em que a repartição por coeficientes é clara e não cria confusões e, portanto, querem saber a partir de quanto é que se reparte, mesmo que se vá perder parte dessa energia, alguns casos o modelo de negócio não se importa. Portanto, os 9% serão esses casos de sistemas muito pequenos, mas, como se pode ver, não são muitos os casos, não é? Portanto, há poucos casos, não é? Com situações dessas. Depois temos, no caso dos consumos, da repartição por consumos, claramente aqui o interesse é conseguir optimizar a energia e minimizar a energia que é injetada, não é? Portanto, aí as pessoas preferirem aí os 25%. No entanto, 25% também é relativamente pouco comparado com as outras opções híbridas, e isso tem a ver com a perda de controle. E isto é uma mensagem importante dos consumidores, porque nos estão a dizer basicamente que querem participar no processo, querem decidir, querem otimizar e têm aqui uma grande oportunidade, por fim, para meter a inteligência deles no processo. E não querem perder essa inteligência, que essa inteligência fique do lado das ORDs só, mesmo que lhes digam que estão a fazer o melhor possível, eles a solução híbrida, porque combina ambos. Depois, a questão da hierárquica é também um bom sinal. É talvez o que aqui fica mais evidente, não é? E depois também clarifica bastante bem melhor o conceito de proximidade. Ou seja, aqui o conceito de proximidade acaba por ficar ali definido de forma natural, não é? E, portanto, nesse aspecto também parece que tenha motivado aqui a solução. Portanto, acho que foram respostas coerentes com aquilo que eu esperava, pessoalmente. Obrigado, Cláudio. António, qual é a tua visão? O objetivo da pergunta era saber qual das várias opções era mais destacada pela audiência. O facto de ser destacada a opção de todas as anteriores só revela que a audiência está bem ciente. A audiência está bem ciente do desafio que temos pela frente e pela necessidade de acrescentar ou de agregar todo o valor que existe no tal layout, na tal linha de montagem ou no processo, e por isso destacaram-nas todas. Por isso é importante realizar a repartição de forma independente e transparente. É importante fazer a repartição de forma integrada e de forma célere. E por isso fico bastante satisfeito com a resposta da audiência, porque reflete praticamente tudo o que nós temos aqui pela frente e a necessidade de fazer uma repartição o mais agregada e mais integrada possível.
Muito obrigado, António. Eu aproveitaria o estares a falar para dar resposta para te colocar um conjunto de questões que foram colocadas pelo público. O tempo está claramente a esgotar-se, mas de todas as maneiras há aqui algumas perguntas que eu acho que vale a pena aproveitarmos esta oportunidade para clarificarmos. Concretamente, o que é que está a ser feito? Provavelmente algumas destas perguntas também a tua apresentação ajudou a responder, mas de todas as maneiras acho que vale a pena lê-las. O que é que está a ser feito para impulsionar a instalação e implementação da telecontagem por parte da EDP Distribuição? A pergunta do Pedro Sousa. Em que estado se encontra a plataforma pensada pela ORD para a elaboração de medições e cálculos? Uma pergunta do Luís Venâncio. Poderei, mesmo sem contrato de venda, injetar na rede para conseguir, no mesmo período de 15 minutos, reduzir momentos de pura injeção a outros de puro consumo? Uma pergunta colocada por um anónimo. E agora uma questão que diretamente à EDP Distribuição. O acesso aos dados da telecontagem de 15 minutos em BTN estará previsto para quando? Colocado pelo Carlos. Não sei, de alguma forma isto está muito vocacionado, julgo que faz parte do nosso papel esclarificar o que é que tem vindo a ser feito. E a tua apresentação esclareceu algumas das questões, mas de alguma forma estando muito dedicada sobre a implementação do processo. Por favor, António, se quiser dizer qualquer coisa. Muito bem. Então, a primeira questão é o que está a ser feito e, efetivamente, a apresentação tocou nisso. Por isso, nós continuamos a evoluir com o projeto da redes inteligentes, a instalação de equipamentos de medição inteligente e, por isso, estamos praticamente já com quase 3 milhões de equipamentos inteligentes instalados. E, por isso, o caminho que a EDP Distribuição está a fazer é no sentido de rapidamente... parte significativa, já metade das pessoas poderem, sem grandes adequações de equipamentos, poder usufruir do autoconsumo e, nomeadamente, do autoconsumo coletivo. E por isso, sim, estamos a trabalhar, estamos empenhados e os resultados estão à vista com esses quase 3 milhões. Isto no segmento residencial, porque a pessoa que fez a pergunta deve conhecer que tudo o que é o segmento empresarial já há muito que está em telecontagem, por isso essa parte está completamente arrumada. A segunda questão tem a ver com o que está a ser feito, em que são as plataformas. A adequação dos sistemas é outra das vertentes. Nós estamos a trabalhar na tecnologia, a substituir os equipamentos e, em paralelo, estamos a fazer a adequação de sistemas. E também aí nós temos, para breve, este ano, depois do verão, a entrada da plataforma de gestão de energia, que é já uma plataforma virada e preparada para dar resposta a tudo o que é redes inteligentes e todo este volume, este quase que tsunami de dados e a necessidade de termos analítica para trabalhar, por isso estamos atentos e será uma realidade já em primeira fase. Fases, mas em paralelo, mas a estamos a conseguir satisfazer todas as novas necessidades da regulamentação e por isso, já hoje, mesmo sem os sistemas inteligentes, e eu dei esse exemplo, já estamos a aplicar o saldo quarto horário em praticamente todas as UPACs, em todas o autoconsumo individual, que tem condições para se aplicar o saldo quarto horário. E por isso, também aí, a nova plataforma vem a caminho, mas não há aqui um hiato e por isso estamos a conseguir corresponder aos desafios que têm sido colocados. A terceira questão, eu não a percebi muito bem. A pessoa anónima perguntou como é que sem contrato de venda, mas depois houve um corte e eu não me percebi o que é que era a outra parte da pergunta. Julgo que acabaste já por responder, dizendo que neste momento está efetivado o saldo dentro do período de 15 minutos para todos os autoconsumidores que estão envolvidos. Por isso, esta resposta, neste momento, julgo que tem, para aquilo que eu conheço, uma resposta positiva.
Ok, muito bem. Naqueles que reúnem as condições, sim, como sabemos, e está bem na regulamentação, se uma PAC tiver outro tipo de modelo, outro tipo de financiamento, ainda não é englobada, tem até 2025 para entrar na questão do saldo, e por isso tudo o que reúne condições está na tal velocidade de cruzeiro e temos condições já para satisfazer isso. Finalmente, o acesso aos dados. Também aqui nós estamos a trabalhar muito na parte digital, mas nos acessos aos dados, e como estamos a tratar de baixa tensão, eu reforçava sempre aqui a questão da proteção de dados. E por isso temos aqui uma parte que terá que ser acautelada. E para ser acautelada, nós estamos a desenvolver sistemas, nomeadamente a nossa plataforma digital, que também estará para breve a sua entrada em produtivo. E um dos requisitos dessa plataforma é permitir gerir as autorizações do cliente. Por isso, o cliente vai conseguir ir à plataforma e é o cliente que vai decidir a quem é que vai atribuir acesso aos seus dados. E vai ter permanentemente a informação de quem está a aceder aos dados, vai ter permanentemente a possibilidade de parar o acesso aos dados e atribuir os dados a outra entidade. E por isso também aqui estamos a trabalhar e os sistemas estão alinhados para que quando entrar a primeira fase do sistema de gestão de energia também se consiga aqui em paralelo ter esta parte. Eu recordo que já hoje as pessoas conseguem aceder aos consumos e por isso já hoje é possível de forma online conseguir aceder aos consumos, conseguir aceder às suas leituras. Ok, obrigado, António. O tempo acabou por se esgotar. Eu peço desculpa a toda a audiência pelo conjunto de perguntas que acabaram por não poder ser respondidas. Nós iremos, de alguma forma, tê-las em consideração e iremos tentar, de algum modo, espelhar nas próximas eventos em torno deste assunto estas ideias e, de alguma forma, elas não caíram em saco roto e serão consideradas no nosso trabalho interno. Agradeço, de alguma forma, aos nossos brilhantes oradores e também peço desculpa por não permitir mais uma ronda, mas julgo que devemos tentar cumprir o fecho, mais coisa, menos coisa, ao horário que estava combinado. Por isso, tenho sempre, devemos ter a oportunidade de continuar a debater e agradecer o vosso contributo para esta apresentação e para a clarificação desta questão em concreto. Neste sentido, se a minha Presidente permitir, fecharia este debate e passaria a palavra ao professor Pedro Verdeiro. Boa tarde a todos. É um prazer imenso poder proceder ao encerramento deste webinar. Será um primeiro webinar sobre esta matéria. Em julho, no segundo semestre, na segunda quinzena, sei que se está a programar novos, porque trata-se de uma matéria de facto complexa, nova, inovadora e, portanto, para escolhermos os caminhos temos que arranjar formas de debater com todos e integrar-nas depois na decisão final, integrar todas as perspectivas de todos os interessados nesta matéria. Agradecer aos apresentadores as excelentes intervenções que tiveram, ao engenheiro Miguel Matias, a experiência do Reino Unido que teve a amabilidade de partilhar connosco, ao professor Cláudio Monteiro, uma apresentação muito focada no objeto deste webinar, que é um dos aspectos determinantes para a concretização deste procedimento, desta legislação, e que as opções podem ser fundamentais, as opções que fizermos serão fundamentais para o verdadeiro sucesso. E ao engenheiro António Amorim, a perspectiva do operador da rede de distribuição e a partilha do bom trabalho que está a ser feito para proceder, de facto, à concretização de tudo isto. Eu penso que queria agora só partilhar convosco 4 ideias, de
facto está-se a fazer história. Eu acho que conforme foi referido pelos apresentadores, está-se a fazer história no setor elétrico. Esta história, Portugal, a legislação e a regulamentação estão a antecipar essa mudança, de facto, que é uma mudança muito europeia, muito pressionada por um pacote que foi aprovado recentemente, que é o Clean Energy Package, e de facto é uma revolução que muito mais profunda do que provavelmente alguns que estamos a assistir a este webinar estimamos ou projetamos. Eu diria que todos os últimos 20 anos da nossa história do setor e da regulação foram focados ao nível das grandes redes. No caso do setor elétrico, da grande rede de transporte, de muita alta tensão, a grande rede horizontal europeia de eletricidade e no caso do gás natural, nas redes de alta pressão. E tudo que fizemos ao nível das regras, do software, foi no sentido de proceder à integração dos mercados grossistas europeus. Estou convencido que estamos a concluir esse processo e estou totalmente convencido que fizemos um excelente trabalho. Hoje temos uma nova dimensão, de facto. Estamos a passar dessa dimensão integradora europeia para uma dimensão local, com uma grande... Estamos a mergulhar para o consumo. E portanto, isso claramente representa que os agentes são agentes de muito menor dimensão, com grandes assimetrias de informação, face às especificidades que são necessárias e, portanto, temos que inovar nas nossas regras, que são muito complexas e, no fundo, criar um ambiente regulatório e legislativo muito mais simplificado, que é o que está a ser feito. Nessa dimensão local, eu diria que nos últimos 20 anos o playground e o protagonismo estavam ao nível dos operadores das redes de transporte, dos TSOs, dos Transmission System Operators, dos mercados dos gestores de sistema. Hoje, o floor, digamos assim, o protagonismo está ao nível da redistribuição, da dimensão mais local, mais próxima dos consumidores, do que foi dito, que é a Smart Grid. Isto representa, de facto, um processo de democratização, é referido por alguns como estamos a assistir à democratização do acesso à atividade de geração no setor elétrico. De facto, é disto do que estamos a falar. Pequenos consumidores, pequenas associações, podem, as tais energy communities ao nível das cidades, ao nível mais local, podem aceder, digamos, a esta atividade de geração que estava concentrada nestes últimos 20 anos, em grandes grupos, digamos assim, empresariais, com muita tecnicidade e muitos skills ao nível de toda a mecânica de funcionamento do setor elétrico e, no caso do gás natural, que são, de facto, muito complexas. Portanto, nós estamos a assistir a uma simplificação das regras e, portanto, há a possibilidade de pequenos consumidores poderem, de facto, participarem neste processo de produção de energia elétrica para satisfação das suas necessidades ou dos vizinhos. Este processo é um processo ainda mais, e eu ia terminar, é um processo ainda mais complexo. A discussão é iniciada no final do ano passado pela iniciativa da Comissão Europeia, conhecida por Green Deal, e a Comissão Europeia, nós a nível europeu, estamos neste momento a discutir pacotes, como por exemplo o Energy System Integration, portanto, no fundo, a integração do que é que são os sistemas energéticos, e esta integração dos sistemas energéticos é muito mais que eletricidade e também é muito mais do que gás natural. Portanto, estamos a falar de uma integração
do que nós chamamos os vários vetores energéticos, eletricidade, gás natural, por isso é que estamos a ouvir também a nível nacional iniciativas políticas e regulatórias ao nível do hidrogênio e de novas tecnologias de power to gas, para proceder à integração de dois vetores energéticos fundamentais para o nosso desenvolvimento, que é a eletricidade e o gás natural, mas muito mais do que isso, o calor também. E é uma integração ainda mais complexa, porque é uma integração local, é uma integração ao nível dos setores de atividade. Portanto, para além de ser uma integração de vetores energéticos, é uma integração de setores de atividade. E por isso é que ouvimos falar também de mobilidade e ouvimos falar de calor. Aliás, algumas das experiências foram partilhadas no início vão nesse sentido, de calor, mas também de processos industriais e residenciais. Portanto, isto das comunidades de energia renovável é isso. Nós estamos a falar de localmente gerir todos os processos, procurando valorizar o que são os desperdícios de vários vetores energéticos ao nível da conversão, tentando monetizar e dando valor a isso. Estamos a falar de criar realmente uma economia circular que tem que estar claramente a nível local. Portanto, este processo de democratização, de descentralização, vai ser de facto muito mais complexo e é claramente um grande desafio para todos nós que nos interessamos por esta matéria e julgo que estamos aqui a dar os primeiros passos e que acho que em Portugal, acho que nós estamos de facto ao nível regulatório, ao nível legislativo, estamos a antecipar esta revolução que temos aí pela frente. Muito obrigado a todos e convidava-os para acompanharem as iniciativas que a ERSE faz, acompanharem a nossa página da ERSE e seguramente que em breve teremos outras iniciativas sobre esta matéria. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Penso que podemos dar por terminada a sessão. Não sei se a Presidente, Dr. Cristina Portugal, quer. Não está por terminada. Subscrever o pedido de acompanhamento da página, das listas de informação, para assim todos estes participantes ficarem acompanhados e espero que continuem connosco noutras plataformas a discutir estes temas tão relevantes. E até breve. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Obrigado.